Meus queridos, boa tarde. Hoje, aqui no programa Show da Tarde, canal 23 da NET, na Primer TV, estamos com uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida escritora, professora, poetisa, novelista, Maura Soares, e contista ainda, Maura Soares. Antes de passar o microfone para a dona Maura, que também é poetisa, eu gostaria de dizer para vocês que nessa sexta-feira linda, maravilhosa, nós vamos falar um pouquinho de poesia. Nós vamos fazer a nossa oração do poeta, já que geralmente a gente sempre fala um pensamento, mas hoje o pensamento vai ser um pedaço da oração do poeta. Mas vou passar para a dona Maura agora, né, dona Maura, para cumprimentar o nosso público e, desde já, lhe dou as boas-vindas. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui junto com a Edenice, que a gente já conhece há bastante tempo. Sei do trabalho dela maravilhoso que é acadêmica, futura acadêmica, vai pertencer à Academia de Ciências e Literatura, que tenho muito prazer em que ela esteja lá, com a sua patrona Antonieta de Barros, que ela já sabe de cor salteada a vida dela. Então, estamos aqui para responder algumas perguntas que ela quiser. Dona Maura, então, para a gente entrar no clima de poesia, já que é a sua praia, né? Com certeza, entre outras, nós vamos ler só um pedacinho da oração do poeta. Oração do poeta. Dá-me, Senhor, as palavras certas para que eu possa expressar o amor pela vida e pela humanidade. Dá-me inspiração para mostrar que somos todos irmãos. Aponta-me, Senhor, o caminho da compreensão do mundo. Faz com que todos sintam, por meu intermédio, que só o amor maior pode revolucionar o mundo e que esta revolução de paz venha por meio da poesia. Falando com essas palavras, eu posso já iniciar com a senhora, dona Maura, falando do nosso grupo de poetas livres, da sua trajetória dentro do grupo de poetas livres, o que significa esse grupo, até para que as pessoas conheçam, né, um pouco mais dessa coisa maravilhosa que é a poesia. O Grupo de Poetas Livres foi fundado em 13 de abril de 1998, nas dependências da Biblioteca Pública Barreiros Filho, tanto que nós temos a nossa sede lá, agora estão em reforma, nós tivemos que tirar o nosso acervo, mas, de repente, a gente retorna. E esse grupo foi criado por Maria Vilma Campos com a ideia assim, de sermos livres na sua expressão, né, e no seu trabalho. E, junto ao grupo, desenvolver os seus projetos e, dali, crescer. Nós recebemos pessoas, às vezes, só com uma poesia. E, dali, ela foi criando outras, incentivada pelo grupo, e faz os seus livros. Tem uma senhora do nosso grupo que já lançou o 4º livro agora, né? Tem muitas que chegam também sem nada, assim, eu só sei os pensamentos. Então, vai desenvolvendo os pensamentos. E tem os projetos do grupo também, os projetos internos do grupo, né? Poemas curtos, fazendo poemas a várias mãos, né? Que um começa com uma frase, a outra, um verso, o outro continua, e a gente forma uma poesia só. E tem outros projetos, construindo versos e pensamentos, a gente dá um tema e dali sai um poema. E são registrados na revista, são todos publicados na revista. Pois é. Então, essa revista também tem o mesmo tempo do grupo de poetas. Dona Maura, que a dona Maura, minha gente, ela tem 25 livros, participa de várias coletâneas e ainda por cima é redatora da revista Ventos do Sul, essa revista do Grupo de Poetas Livres, que eu também tenho a honra de fazer parte e que essa semana recebeu uma premiação, né, dona Maura? A senhora pode falar um pouquinho dessa premiação para a gente? O Grupo de Poetas Livres recebeu o troféu Pedro Medeiros, da Câmara Municipal, e até foi um grupo expressivo que foi lá receber, eu não pude ir, eu tinha reunião no Instituto Histórico, no mesmo horário, então, mas foi uma festa bonita e foi muito bem apreciado esse troféu, porque coroa o trabalho do grupo de 21 anos, né, que é um trabalho árduo, né, porque é difícil você entrar. Tem gente que diz poesia não vende, mas vende sim, trabalhar bem vende. Que maravilha. Eu sou suspeita de falar, né? Porque enquanto poetisa, é apaixonada pela poesia, né? Exatamente. Não tenho como dizer que ela não vende. Ela pode, para algumas pessoas, né, não ter esse valor ainda, mas, como diz um amigo meu que é escritor, a poesia resiste, né? E vai resistir por muito tempo.
A Dona Maura tem uma coisa que eu acho maravilhosa, minha gente. Dona Maura é novelista, escreve novelas, e é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente pensa que é só na Globo, né? Será, enfim, na Primer, enfim, todas as emissoras, né? Lá de Rio, São Paulo, enfim, que tem alguém escrevendo novela. Mas aqui em Santa Catarina também tem. Como é que é essa questão da venda, da escrita da novela, por favor? A minha função de trabalho vem por inspiração. Normalmente vem de madrugada. Eu estou, às vezes, deitada de um lado, de outro, vem a frase. No vir essa frase, eu já tenho um bloco de coisa, porque eu sigo um conselho que o Lindolfo Bell me deu. Lindolfo Bell pertencia ao Conselho Estadual de Cultura, onde eu trabalhei por 8 anos. Ele era um dos membros de uma das comissões lá. E ele me disse, tenha sempre um bloquinho na bolsa e uma caneta, porque as ideias nos traem. Então, quando vem a ideia, eu registro. A partir dali, sai conto, crônica, novela, né? Isso aí, e são essas coisas que acontecem. E essa que eu trouxe, O Amor de Elvira, saiu praticamente numa madrugada. E a letra sai assim, aquela coisa escarrachada, porque eu escrevo deitada, né? Escrevo deitada. E aí vai saindo de páginas, depois eu passo a limpo e saiu exatamente uma novela. Nesse livro aí é uma novela só. Normalmente eu coloco um conto atrás, ou uma poesia, mas esse aí é uma novela só. Bom, eu estou aqui com o livro Amor de Elvira, que é uma novela que a Dona Maura escreveu. E além da novela, tem o teatro, né, Dona Maura? Tem. Como é que é essa questão do teatro, esse trabalho que a senhora fez, inclusive com a sua irmã, grande atriz, né, Zeula Soares? Zeula. Fala um pouquinho dessa experiência, porque assim, nós temos sempre aqui no nosso programa de estar falando de forma inspiradora, para que você que está aí do outro lado diz assim, puxa, eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não tenho tempo. Gente, a Dona Maura, ela arruma tempo para escrever todos esses livros, para fazer a secretaria, né, de algumas academias e do Instituto Histórico, e tem 76 anos de idade, dando um banho, que ainda há pouco eu estava falando para ela, cadê as ruguinhas da testa, que eu brinco com ela que ela toma um formalzinho ali, ela esconde, ela está escondendo essa dica aí para a gente. Então, assim, a conversa é inspiradora, para que você que está aí do outro lado, perceba, gente, que nós não podemos ser escravos do tempo. Nós temos, até porque há uma efemeridade, o tempo é efêmero, ele passa, mas nós temos que nos organizar, disciplinar e fazer aquilo que nos move. E, com certeza, a paixão da Dona Maura é escrita, né? Então, gostaria que a senhora colocasse para a gente, Dona Maura, como é que a senhora se organiza para estar escrevendo e se inspirando e fazendo todo esse trabalho que a senhora faz maravilhosamente. Bom, organizar você começar, já ter um bloquinho na frente e uma caneta, e eu tenho caneta em tudo quanto é canto da casa, até na cozinha também tem caneta. Surgiu, eu já pego um papel e já escrevo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na parte de teatro, eu sou mais escritora do que atriz, né? Eu participei só de 3 peças, foram assim, foi o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, com a direção da Odília Carreirão, que depois também dirigiu muitas peças da Zeula, e uma colagem de Martins Pena, que a gente fez numa sociedade oratória estreitense, que também eram esquetes assim, e o Sesc conta a Inconfidência Mineira. Então, esse da Inconfidência Mineira foi o livro da Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência, que ela conta em versos toda a história, toda a trajetória de Tiradentes, em versos. Então nós fizemos um teatro assim de arena, né? Foi feito um tablado, nós tínhamos até um uniforme, era a Zeula, eu, a Neuza, minha irmã, mas a Silvia, eram 4, que eram do grupo lá do Sesc, e tinha uma amiga tocando violão, fazendo aqui José. Então ela fazia aquele contraponto. Silva Xavier. Isso. Esse, né? E nós fazíamos atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece em confidência. A partir daí, porque a Odília fez uma colagem, né? Não fez todo, porque é um livro enorme. Sim. O Romanceiro é um livro enorme. Então ela fez uma colagem das partes mais principais que poderia ser dito em teatro. E foi feito ali, mesmo no pátiozinho do Sesc, que a gente era do grupo do Sesc. E a parte de escrita, de
de texto de teatro, começou com o pedido do Valdir Dutra. Eu estava no Conselho de Cultura, o Valdir Dutra de vez em quando ia lá, e disse, Mauro, tu escreve, eu quero que tu escreva uma peça para mim. Eu disse, mas peça de teatro infantil, eu nunca escrevi isso aí. Não, mas tu vai escrever para mim. Aí comecei a pensar naquilo, saiu As Travessuras de Pinóquio, que aí me baseei num conto infantil, o Pinóquio, né? E ele publicou. Ele encenou essa peça, teve muito sucesso. A partir daí eu fui escrevendo outras, mas eu sou mais na parte da escrita. A senhora sabe, dona Maura, em 2017 eu fiz o roteiro e fui diretora artística no espetáculo chamado Cruz e Souza Canto e Poesia. E quando eu também estava na Polícia Militar, na ativa, lá pela década de 90, eu escrevi 2 peças teatrais também. E eu vi o quanto é prazeroso a gente escrever, fazer aquela encenação e passar essa mensagem para o público, né? Então, quer dizer, cultura realmente é tudo. E aproveitando a palavra cultura, já que o nosso tempo, para variar, passa muito rápido, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre, não vou dizer um conselho, né, mas aquela fala, né, para essa geração que está aí, sobre a cultura, sobre a literatura, né, para que a gente realmente aproveite o quanto é valoroso, né, tudo do valoroso da literatura e da cultura, o quanto nos auxilia na nossa evolução enquanto pessoas, enquanto sociedade. A leitura, em princípio, é importante. E eu acho assim que cada família, por mais simples que seja, deve ter nem que seja um gibi para a criança já começar a ler. A partir da leitura, ela vai se ambientando naquilo. Eu criei o meu filho assim, né, com gibi, desde pequeno. E depois, aqueles outros livros infantis, né, que a gente comprava. Eu tinha uma caixa que eu doei até para uma escola depois. Então, a partir disso aí, mas tem que ter um incentivo da leitura. Não é a criança já pequena já receber, deixar brincar com o celular. Não, dá um livrinho para ela, vai mostrando. Eu tenho um sobrinho neto que já está dizendo algumas palavrinhas do livrinho dele, esse livrinho de pano que eles fazem para a criança, até de cartolina, aquele papel cartão que fica bem duro, que a criança às vezes joga no chão e tudo, então não deteriora. O conselho é incentivar a criança na leitura desde pequena, desde 1 ano de idade. Meu guri com 2 anos já tinha um monte de gibi. E tem até hoje. Hoje ele compra os livros dele, hoje ele tem os autores preferidos dele, né? Tem até um canal no YouTube que comenta anime. Então, tudo essas coisas assim que a gente... Porque houve aquilo. E na minha casa, apesar de ser uma casa humilde, a minha mãe lia jornal, meu pai lia jornal. Nós tínhamos os nossos livros, era difícil não ter... Tínhamos o dinheiro curto, mas a gente tinha livro, tinha revista. Eu sempre gostei de ler. Dona Maura, como a gente bate esse papo assim e o tempo voa, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para o nosso público, né? Porque a sua fala é uma aula para todos, né? E aproveitando, minha gente, os livros da Dona Maura estão à disposição no Clube do Clube Leitor, de Autores. Clube de Leitores, né? E assim é uma leitura muito gostosa. Sabe, eu desde da novela, do biografia conto, também, da poesia. Eu tenho a biografia aqui do General Vieira da Rosa. Isso, biografias. E tem as aldravias, Aldravias, né? As aldravias também, para quem não sabe, o que é interessante, que são poemas... É o dizer muita coisa em poucas palavras. Exatamente. É o dizer muito com poucas palavras. São 6 palavras só, é um esquema que são 6 palavras só. Em vertical, todas em minúsculo. Você pode ver no livro. A gente vai dar uma olhadinha, né? Também. Depois. Eu gosto muito dessa questão da escrita e tomara que quem está do outro lado também comece a dar mais uma olhadinha, porque, olha, gente, é muito prazeroso. Né? Então, Dona Maura, a sua palavra final qual é mesmo? Qual é o seu recado final? Estudem, leiam, e escrevam o que for, nem que seja num papelzinho de pão. Pão que tu tem a ideia, escreve, porque as ideias nos traem. Assim disse Lindolf Bell para mim certa vez. E eu ando sempre com um bloquinho na bolsa e caneta. Não esqueça de caneta, ou um lápis, o que for. Porque toda pessoa, mesmo escrevendo errado, ele tem alguma coisa para dizer. Muito bem, minha gente. Então, não esqueçam, né? Todos nós temos algo a dizer. E também a sentir, né, Dona Maura? A sentir. Então, expor os seus sentimentos, né? Isso. Então, depois desse momento de fala da nossa grande Dona Maura Soares,
essa mega super escritora que vive me escondendo o segredo da jovialidade ali, É o trabalho. né? Mas que a gente sabe que é o prazer de fazer. É o trabalho, né, dona Maura? Já disse alguém, trabalho é a santificação das criaturas, mas a gente trabalha. Trabalhando com gosto, né? Porque eu trabalho naquilo que eu gosto. Então, o que eu gosto. Exatamente. Então, talvez eu não envelheça tanto. Exatamente, né? Então, assim, minha gente, gostaria de agradecer o carinho de vocês, a receptividade aí do outro lado, agradecer carinhosamente a dona Maura. Dona Maura, fique com Deus. Eu muito também obrigada, agradeço. muito sucesso. Agradeço o convite. Né? E foi muito bom tê-la conosco. Então, assim, até a próxima. Fiquem com Deus e um fraterno abraço, tá bom? Então, muito obrigada. Tchau, tchau.